Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 14 de julho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás na decisão de cobrar uma taxa de 20% dos navios que atravessam o Estreito de Hormuz. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta terça-feira que desistiu da taxa de 20% que pretendia impor aos navios que cruzam o Estreito de Hormuz, onde os Estados Unidos mantêm uma tensa disputa militar com o Irã. Em sua plataforma Truth Social, Trump declarou que a tarifa será substituída por acordos comerciais e de investimento que os diversos estados do Golfo farão nos Estados Unidos, acrescentando que esses investimentos serão enormes, mas, ao mesmo tempo, extraordinariamente bons para eles e para o seu futuro. O republicano alertou que o Estreito de Hormuz, uma rota marítima crucial por onde passa 1/5 da produção mundial de petróleo, está aberta a todo o tráfego marítimo, exceto para o Irã. Trump anunciou o pedágio de 20% na segunda-feira, após ordenar a continuidade dos ataques contra as forças armadas iranianas, que, por sua vez, continuam atacando alvos militares dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio. O Irã insiste que tem autoridade para controlar o estreito e que tem o direito de cobrar pedágio das empresas de navegação internacionais. A Justiça americana retomou várias ações que associam o consumo de paracetamol durante a gravidez e o surgimento de transtornos do espectro autista em crianças. Um tribunal de apelações dos Estados Unidos retomou nesta segunda-feira centenas de ações judiciais contra o laboratório Kenvue, acusado de ter ocultado informações sobre uma relação entre seu medicamento Tilenol e o autismo. As ações defendem que o uso de paracetamol durante a gravidez pode provocar transtornos de espectro autista ou déficit de atenção com hiperatividade em crianças. A possível relação é alvo de forte controvérsia entre organizações médicas e científicas, mas foi destacada sobretudo pelo presidente Donald Trump. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há dados científicos sólidos que confirmem um possível vínculo entre o autismo e o uso de paracetamol durante a gravidez. Também conhecido como Panadol, o analgésico é o escolhido por mulheres grávidas, ao contrário da aspirina ou do ibuprofeno, que apresentam riscos comprovados para o feto. Os juízes responsáveis pela decisão afirmaram que ela propõe determinar se certos depoimentos periciais deveriam ter sido admitidos e não configura uma recomendação científica nem uma base para políticas de saúde pública. De acordo com um porta-voz do laboratório, a medida judicial não muda em nada o fato de que os dados científicos confiáveis e independentes não demonstram nenhum vínculo comprovado entre o Tilenol e o desenvolvimento de transtornos do neurodesenvolvimento. A população da União Europeia vai alcançar o pico em 2029 e depois iniciar uma trajetória de queda. A expectativa de vida deve continuar subindo. Com 450 milhões e 600 mil habitantes, a população da União Europeia está prestes a atingir o máximo histórico e começará a diminuir nas próximas décadas. É o que afirma um relatório que destaca os desafios do envelhecimento populacional. Segundo o Centro Comum de Pesquisa, instituto vinculado à Comissão Europeia, o número de habitantes dos países do bloco vai continuar aumentando levemente até 2029, quando chegará a mais de 453 milhões de pessoas. Depois, deve iniciar uma queda lenta, porém constante. Em 2050, a Europa terá 445 milhões de habitantes e em 2100 o número cairá para menos de 399 milhões, um nível populacional comparável ao da segunda metade da década de 1970. Além disso, os europeus vivem mais do que nunca. A expectativa de vida alcançou 81 anos e meio em 2024, graças aos avanços da medicina e às melhores condições de vida. Até 2050, quase 1 a cada 3 habitantes da União Europeia terá 65 anos ou mais, contra 1 a cada 5 atualmente. Em 2100, a expectativa de vida poderá superar 90 anos para as mulheres e 86 para os homens. O bloco reconhece que as mudanças representam desafios importantes, como a escassez de mão de obra, maior pressão sobre as finanças públicas, além de tensões nos sistemas de saúde, educação e formação, além de outras questões.
A França celebrou a festa nacional nesta terça-feira com um desfile militar em homenagem à Ucrânia e aos europeus. Emmanuel Macron vivenciou nesta terça-feira seu último 14 de julho como presidente da França. A Champs-Élysées se tornou uma vitrine da unidade europeia e uma homenagem à Ucrânia com um impressionante desfile militar que contou com quase 6.700 soldados, 98 aeronaves, 31 helicópteros e 315 veículos. Nunca antes, tantos militares haviam marchado entre o Arco do Triunfo e a Praça da Concórdia para a Festa Nacional, que celebra a tomada da prisão da Bastilha em 1789, no início da Revolução Francesa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi uma figura de destaque na tribuna de honra, observando a passagem de um contingente de cerca de 20 soldados ucranianos. Ao seu lado estavam 24 chefes de Estado ou de governo europeus, como Friedrich Merz, da Alemanha, Pedro Sánchez, da Espanha, Donald Tusk, da Polônia, Mette Frederiksen, da Dinamarca e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. O evento ocorreu um dia após uma nova cúpula em Paris da chamada Coalizão de Voluntários, nações preparadas para auxiliar a Ucrânia a longo prazo, com algumas considerando o envio de tropas terrestres assim que um cessar-fogo com a Rússia for assinado. O presidente francês, que vai deixar o cargo em maio, após um máximo de 2 mandatos consecutivos, procurou destacar o poderio militar do país após 10 anos de governo, período em que o orçamento da defesa dobrou. Um relatório divulgado pela ONU nesta terça aponta que junho de 2026 registrou o maior número de mortes de civis na Ucrânia desde abril de 2022. Foram pelo menos 293 mortos e 1.990 feridos. Segundo o levantamento, o aumento das vítimas está ligado à intensificação dos ataques russos com mísseis e drones de longo alcance, que atingem principalmente áreas urbanas distantes da linha de frente. A Alemanha registrou milhares de mortes adicionais durante a onda de calor do fim de junho, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira. A Alemanha registrou milhares de mortes adicionais durante a onda de calor do fim de junho, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira. O Departamento Federal de Estatística, Destatis, informou em um comunicado que quase 23.900 pessoas morreram durante a última semana de junho, ou seja, 7.100 a mais do que 2 semanas antes. Na comparação com a média dos últimos anos para a última semana de junho, o número de óbitos foi 32% mais alto. Na semana, a onda de calor que atingiu a Europa chegou ao ponto máximo durante 4 dias na Alemanha, com vários recordes históricos de temperatura registrados localmente, de até 41,7 graus Celsius. O Destatis destacou que o calor acarreta grandes riscos para a saúde e, em consequência, um aumento do número de mortes. Os anos de 2018 e 2019 foram, até agora, os que registraram o maior número de mortes relacionadas ao calor na Alemanha, com 8.500 e 6.900 óbitos, respectivamente. O Observatório Climático da União Europeia, Copérnicus, afirmou na semana passada que o oeste da Europa registrou neste ano o mês de junho mais quente de sua história. As autoridades tailandesas atualizaram para 30 o número de mortos no incêndio que destruiu um bar em Bangkok. Nesta terça-feira, familiares se despediram das vítimas em um momento de muita comoção. As famílias das vítimas do incêndio que devastou um bar em Bangkok recuperaram nesta terça-feira os corpos de seus parentes, enquanto as autoridades tailandesas elevaram o balanço da tragédia. As chamas destruíram o estabelecimento Hong Bir na Lat Phra, na capital da Tailândia, na noite de domingo. As pessoas presentes tentaram fugir do local, algumas com as roupas em chamas. Nenhum amigo ou familiar queria que isso tivesse acontecido. Para a família é algo muito difícil de aceitar, principalmente porque a avó dele já é bem idosa. Ela ficou dizendo que deveria ter sido ele a cremá-la, que era ele que devia estar no funeral dela e não ela tendo que vir buscar o corpo do neto desse jeito. Mas no fim das contas, ninguém queria que nada disso tivesse acontecido.
As autoridades anunciaram o balanço de 27 mortos na manhã de segunda-feira e outra pessoa faleceu em consequência dos ferimentos. Na manhã desta terça, o governo do distrito de Chatuchak, em Bangkok, elevou o número de vítimas fatais para 30, além de 75 feridos, 24 deles em estado crítico. O governo de Bangkok disse que a maioria das vítimas provavelmente morreu por inalação de fumaça. A polícia forense examina os escombros, enquanto as autoridades tentam determinar como o incêndio começou e por que foi tão mortal. As investigações se concentram em uma possível falha elétrica e também se as saídas de emergência estavam bloqueadas. Impulsionado pela necessidade desesperada de encontrar os restos mortais dos entes queridos, um voluntário na Venezuela enfrenta situações adversas em meio à destruição causada pelos terremotos que atingiram o país. Miguel Baez continua vasculhando os escombros de prédios que desabaram por causa dos terremotos na Venezuela. Ele atua como voluntário nas operações de resgate desde a primeira noite após os tremores. Agora é movido pela necessidade desesperada de encontrar os corpos de seus entes queridos. Quero ficar aqui até o último, primeiro pela incerteza de não saber se eles sobreviveram ou morreram, e também para, pelo menos, encontrá-los e poder dar-lhes um sepultamento digno, como eles merecem. Uma sepultura como se deve. Baez acredita que a mãe Solange, o irmão Héctor e a sobrinha Sucej ficaram presos em um conjunto habitacional de 12 andares no bairro de Carabaedia. Cães farejadores vasculharam a área e equipes de resgate do Brasil, Estados Unidos, México, Honduras e outros países entraram com sensores. Sem que nenhum sinal de vida fosse detectado, Baez perdeu a esperança de encontrar os parentes vivos no 10º dia. Buscar entre as fendas dos escombros o deixou traumatizado pela visão de cadáveres e corpos mutilados e pelo medo da própria morte. Se torna uma espécie de trauma, é psicológico, porque na sua rotina você tenta lutar, se empenha em realizar resgates e nesse processo se depara com os mortos. Depois, quando vai dormir, a exaustão e o estresse tomam conta. Seu subconsciente foca nisso e é isso que você imagina. E o que te imagina é isso. As torres OPP-33 foram reduzidas a escombros, mas Baez conseguiu recuperar o violão do irmão Héctor, de 28 anos, e a viola da sobrinha Sucej, de 10 anos. Ambos eram músicos. Os corpos ainda não foram encontrados, quase 3 semanas após a tragédia que deixou cerca de 4.500 mortos. Desde o primeiro dia do desastre, sua rotina tem consistido em dormir poucas horas e acordar pensando no que aconteceu, em quem estava no turno da noite e que corpo foi encontrado. E é forte tratar de viver toda a vida com essa incertidumbre. É difícil tentar viver a vida toda com essa incerteza. Não é fácil. É por isso que ainda estamos aqui. É a mesma rotina todos os dias. Você dorme muito pouco, exposto à chuva, levanta, come, caminha, trabalha, remove escombros. É assim para nós e há tantos outros como nós. E assim como nós, muito. Baez dorme em barracas doadas ao lado de outros parentes, enquanto máquinas pesadas removem os escombros, em meio ao mau cheiro e a nuvens de moscas. Ele sabe que corre risco de adoecer. A maioria de nós aqui, por estarmos expostos aos odores, às bactérias, aos corpos, à poeira, acaba contraindo coisas como gripe, febre, infecções ou bronquite e precisamos de atendimento médico. E temos que ter assistência médica. Baez entra pelos fundos das ruínas, sobe até o 6º andar e chega a uma abertura com menos de 1 metro de largura. Lá dentro, ele se desloca entre placas de concreto sustentadas por fragmentos finos de escombros. Apesar do perigo, o maior desejo é recuperar os corpos de seus parentes. E a seleção da Noruega foi recebida com festa na capital Oslo, após o fim da melhor campanha da história do país em Copa do Mundo. Os Vikings estão de volta em casa. Milhares de pessoas deram uma calorosa recepção à seleção da Noruega nesta segunda-feira em Oslo, após a eliminação da equipe nas quartas de final da Copa do Mundo. Um oficial da polícia declarou à agência NTB que cerca de 90 mil torcedores se reuniram na capital para celebrar a campanha histórica. De acordo com a emissora pública NRK, o artilheiro Erling Haaland, astro da equipe, não estava presente nas comemorações com o público.
Após 28 anos, os noruegueses puderam finalmente torcer pela sua seleção em um Mundial. Mas a espera valeu a pena, já que a equipe nórdica teve seu melhor resultado na história do torneio. Os Vikings eliminaram o pentacampeão Brasil nas oitavas de final e se despediram da Copa no último sábado, após serem derrotados pela Inglaterra por 2-1 na prorrogação. Em meio a uma multidão vermelha, os jogadores ecoaram o orgulho pelo país, junto com os torcedores presentes na Praça do Palácio Real. E com uma atuação fenomenal, a Espanha venceu a França por 2-0 nesta terça e está na final da Copa do Mundo pela segunda vez na história. Mikel Oyarzabal e Pedro Porro foram os autores dos gols da partida em Dallas, nos Estados Unidos. Agora a Fúria espera o resultado de Argentina e Inglaterra nesta quarta para então conhecer o próximo adversário. A final da Copa do Mundo ocorre no domingo, dia 19, no MetLife Stadium, a partir das 4 da tarde, no horário de Brasília. E você confere agora o que também é destaque no site da Pix TV nesta terça. Os principais destaques do pixtv.com.br começam com uma mudança que afeta milhões de motoristas brasileiros. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento de 30% para 32% no teor de etanol misturado à gasolina pelos próximos 180 dias. Segundo o governo, a medida vai reduzir a necessidade de importar cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e diminuir a dependência do mercado internacional de combustíveis. Testes técnicos indicam que a nova mistura pode ser utilizada sem comprometer o desempenho dos veículos. No litoral de Santa Catarina, em Laguna, a interdição preventiva da ponte Anita Garibaldi continua provocando impactos no trânsito da BR-101. Autoridades se reuniram para definir novas medidas que melhorem o fluxo de veículos durante as obras emergenciais. Entre as mudanças estão ajustes no desvio, restrições para caminhões e reforço na fiscalização. A previsão é que parte da ponte seja liberada no dia 20 de julho, enquanto os trabalhos de recuperação seguem na estrutura. Já em Imbituba, a Biblioteca Pública lança neste sábado o projeto Poesol, que leva encontros de leitura de poesias para espaços ao ar livre, aproveitando o pôr do sol nas lagoas do município. A iniciativa também vai contar com leitura em braille em parceria com a Rede Leitura Inclusiva de Santa Catarina e a Fundação Dorina Noel, promovendo acessibilidade e incentivo à leitura em contato com a natureza. E na Praia da Ferrugem, em Garopaba, a nova geração do surf catarinense entra em ação nos dias 18 e 19 de julho pela 6ª etapa do circuito FECA Surf de base. A competição reúne atletas de até 18 anos de várias regiões do estado e vale pontos para os rankings estadual e municipal. E terá transmissão ao vivo pela internet. E esse campeonato consolida Garopaba como um dos principais palcos do surf de base em Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha no pixtv.com.br, então acessa lá. E assim a gente encerra o Pix News desta terça-feira. A edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube, no Pix News HD. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.